Olá, queridos, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, a alegria do Senhor seja com você nesse dia. Antes da gente começar, eu gostaria de trazer algo importante, Esses áudios, eles não substituem a leitura da Bíblia, Pelo contrário, o desejo do meu coração é que cada áudio aí seja um convite para que você abra a palavra, que você tenha desejo aí de se aprofundar mais e mais ainda naquilo que Deus quer falar ao teu coração. Então se aprofunde, Aproveite esse tempo aí, se aprofunde, em conhecimento, naquilo que Deus quer te ensinar através dessa palavra tão rica e tão viva. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Hoje nós vamos aí caminhar pelos capítulos 16, 17 e 18 do livro de Josué. E depois de anos de batalhas, vitórias e desafios, Israel começa a viver um novo tempo da sua história. A terra prometida, que por tanto tempo foi apenas uma promessa anunciada por Deus, agora começa a ser dividida entre as tribos. Cada território entregue representava mais do que um pedaço de chão, representava o cumprimento da fidelidade de Deus. No capítulo 16, a Bíblia começa mostrando a parte da terra que foi entregue aos descendentes de José, começando pela tribo de Efraim. A região deles ficava em uma área central da terra de Canaã. O texto descreve as fronteiras, as cidades e os limites daquele território. Era uma terra excelente, uma terra boa, fértil, com caminhos importantes que ligavam várias regiões. Mas no meio dessa descrição aparece um detalhe que revela algo importante sobre o coração humano. Os homens de Efraim não expulsaram completamente os cananeus que viviam na cidade de Gézer. Aqueles povos continuaram ali vivendo entre os israelitas e se tornando trabalhadores forçados. À primeira vista, isso poderia parecer apenas uma decisão prática. Talvez evitar uma guerra, talvez aproveitar aquela mão de obra. Mas a Bíblia mostra ao longo dos anos que decisões assim acabariam trazendo consequências. Aqueles povos continuariam influenciando costumes, crenças e práticas que muitas vezes afastavam Israel do caminho de Deus. Pequenas concessões espirituais podem parecer inofensivas no começo, mas com o tempo podem abrir espaço para grandes problemas. Depois disso, no capítulo 17, a narrativa continua com outra tribo descendente de José, Manassés. Manassés era uma tribo grande e parte dela já possuía terras do outro lado do Rio Jordão, conquistadas ainda nos dias de Moisés. Aquela outra metade receberia sua herança dentro da terra prometida. E é nesse momento que surge uma história muito bonita. 5 mulheres que se apresentam diante de Josué, diante do sacerdote e diante dos líderes de Israel. Seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Nós já vimos, sobre elas nos capítulos anteriores. Elas eram filhas de um homem chamado Zelofeade, que haviam morrido no deserto sem deixar filhos homens. E naquela cultura, normalmente, a herança passava apenas para os filhos homens. Mas aquelas mulheres lembraram algo importante. E Moisés havia consultado o Senhor nessa situação. E Deus havia determinado que se um homem morresse sem filhos Deus havia determinado que se um homem morresse sem filhos homens, suas filhas também deveriam receber a herança da família. Então, com muita coragem e respeito, elas se apresentaram diante de Josué e lembraram dessa decisão. E Josué confirmou, que Deus havia ordenado, e assim aquelas 5 mulheres receberam a sua parte da terra entre os parentes de seu pai. E esse momento revela algo lindo sobre Deus. Mesmo dentro de uma sociedade antiga, ele demonstrava cuidado, ele demonstrava justiça e atenção com cada família. E ainda no capítulo 17 aparece outra situação interessante. Os descendentes de José voltam até Josué com uma reclamação. Eles dizem que receberam apenas um território, mas era um povo grande e numeroso.
Na visão deles, a terra parecia pequena para tanta gente. Mas Josué então responde com sabedoria. Ele diz que se eles eram realmente numerosos e fortes, poderiam subir as regiões montanhosas e abrir espaço ali, derrubando as florestas e conquistando mais território. Os homens então responderam dizendo que ali viviam cananeus fortes que possuíam carros de ferro, uma tecnologia militar poderosa naquele tempo. Mas Josué não volta atrás. Ele reafirma que eles eram um povo forte e que seriam capazes de conquistar aquelas regiões. Ou seja, Deus já havia entregue a promessa, mas o povo ainda precisava agir com coragem para ocupá-la. E então nós chegamos ao capítulo 18. Nesse momento da história, todo o povo de Israel se reúne em um lugar chamado Siló. Ali eles montam o tabernáculo, o lugar onde buscavam a presença de Deus. Siló se torna o centro espiritual do povo naquele tempo. Mas algo curioso estava acontecendo. Mesmo depois de tantas conquistas, 7 tribos de Israel ainda não haviam tomado posse das terras que lhe cabiam. Elas estavam ali vivendo juntas, mas ainda não tinham avançado para ocupar aquilo que Deus já havia preparado. Então Josué se levanta e faz uma pergunta muito direta ao povo. Até quando vocês vão demorar para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, lhes deu? A promessa já estava diante deles, mas ainda era necessário dar passos de fé. Então Josué organiza um plano. Ele pede que cada uma das tribos escolha homens para percorrer a terra, caminhar pelas regiões, observar as cidades e registrar tudo cuidadosamente. Esses homens caminham por toda a terra e depois retornam trazendo a descrição detalhada dos territórios. Então, diante do Senhor em Siló, Josué lança sortes para dividir oficialmente aquelas terras entre as tribos restantes. A primeira tribo a receber sua herança nesse momento é Benjamim. O território de Benjamim ficava entre as terras de Judá e Efraim, em uma região estratégica. Dentro dessa herança estavam cidades importantes, entre elas Jericó, a cidade cujas muralhas haviam caído lá no início da conquista. Assim, pouco a pouco, a terra prometida ia sendo organizada. Cada tribo recebia seu lugar, cada família começava a se estabelecer. A promessa que começou lá atrás com Abraão estava se tornando realidade diante dos olhos de todo o povo. Mas essa história também aponta para algo maior. Josué estava conduzindo o povo para ocupar uma terra física, um lugar onde poderiam viver e descansar. Séculos depois, viria alguém com o mesmo nome em sua raiz hebraica, Yeshua, Jesus. Josué conduziu Israel à herança da terra, mas Jesus veio oferecer algo ainda maior, uma herança eterna e descanso para nossa alma. As promessas de Deus não terminam em pedaços de terra. Elas sempre apontam para algo muito maior, uma vida restaurada na presença de Deus. Essa é a Bíblia em histórias vivas. E que nós também tenhamos coragem de caminhar nas promessas que Deus colocou diante de nós. Amém? Nos encontramos amanhã, nos próximos capítulos aí, dessa jornada tão linda pela palavra. Deus te abençoe.